ele pede para a gente considerar essas figuras. Então a gente tem aqui, ó, duas ondas. Você note que o interessante aqui, né, se a gente for medir, vamos ver algumas características aqui dessas duas ondas. A primeiro que ela tem a distância entre a crista e o vale menor do que a 2. Note que a 2 é mais esticada, né? A 2 é maior. E outra coisa, nesse espaço, a primeira só tem 3 cristas. A segunda tem 4. Tá vendo? Então, temos aí essas duas coisas que a gente pode alertar, vamos dizer, ou atentar de início. Aí vamos ver o que é que ele vai pedir aqui pra gente. Então ele fala o seguinte, ó. A amplitude das ondas é a mesma, maior em 1 ou maior em 2? Olha, aqui tem uma coisa que é importante a gente falar, tá bom? Imagina que você chegasse aqui na metade entre a distância da crista e o vale e passasse uma reta. Vamos dizer que seja na metade aqui, tá bom? Estou fazendo aqui no olhômetro aqui, só para a gente ter uma ideia, tá bom? E aí, você medisse essa distânciazinha que eu vou colocar aqui, ó. Essa distância aqui ou para baixo, tanto faz. Porque na verdade essa distância deveria ser a mesma. Existem livros que chamam essa distância que eu coloquei em verde de amplitude. E existem livros que chamam essa distância que eu vou colocar aqui em vermelho e eu vou colocar na outra figura, aqui, ó, essa distância daqui para cá, de amplitude, ok? De qualquer maneira, exatamente. Então, quando eu olho na vertical e a distância entre uma crista e um vale essa distância é maior, então é porque a amplitude dessa onda é maior. Beleza? Então eu olho na vertical. Na vertical. Então a amplitude é sempre na vertical. Tudo bem? Beleza. Então a gente já sabe que a amplitude da 2 é maior. Né? Eu estou falando isso porque eu tenho que apagar aqui para poder voltar lá. Ó. Então a gente já sabe que é a segunda aqui. Ó. É maior em 2. Tá bom? E ele fala, o comprimento das ondas é o mesmo, maior em 1 ou maior em 2. Quando ele fala em comprimento, nós temos que olhar na horizontal. Então nota aqui, ó, o comprimento de onda da primeira é essa distância aqui ou essa daqui, tanto faz. Tanto faz. Exatamente. Então na 1 eu tenho um maior comprimento de onda, porque ó, nota o traço azul e o traço em vermelho. O traço em vermelho é maior do que o traço azul. Então, o comprimento de onda da 1 é maior do que o comprimento de onda da 2. Beleza? Então, veja, é só conceito. Tá bom? Só conceito. Beleza. Vamos aqui na 3. Na 3 ele fala o seguinte. Ó. Considere a figura a seguir que representa uma onda de frequência 2 Hz. Então note, o Fzinho é 2 Hz. E responda qual é o comprimento de onda e o período dessa onda. Então, esse daqui eu vou levar para a nossa lousa para a gente fazer mais, explorar um pouco mais essa questão, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu estou aqui com a figura e vamos trabalhar essa figura. Primeira coisa que eu vou trazer para cá para a gente não esquecer é que a frequência é de 2 Hz, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu nem preciso prestar atenção na figura para calcular o que ele pediu, que é uma das coisas que ele pediu, que é o período. Lembre, período vezes frequência é igual a 1. Então, se eu quero o período e me foi dado a frequência, basta jogar a frequência aqui para baixo, ou seja, 1 sobre 2, ou 0,5,
segundos. E por que eu sei que o período é em segundos? Porque a frequência está em hertz. Beleza? Tranquilo, Fê? Beleza, então temos aí o período. Ou seja, vamos interpretar antes de calcularmos o comprimento de onda. Tá? Vamos calcular aqui. O que é que acontece então? Acontece o seguinte. Vamos dizer que eu disparasse um cronômetro aqui, quando essa crista aconteceu. Quando a primeira crista aconteceu. Então eu vou botar aqui, instante zero. Beleza? Se eu cravar o cronômetro na segunda crista, certeza que esse instante aqui seria 0,5 segundos. Por quê? Porque o tempo entre uma crista e outra é o período. Sacou? Da mesma forma, entre um vale e outro também. Então, se eu colocar o t igual a zero aqui, se eu fosse medir, seria 0,5 segundos. Sacou? E tem uma coisa interessante. Isso também vale para dois nós não adjacentes. Então eu vou mostrar para você o que é aqui. Nós. Nó, sabe? Nó. O nó é isso aqui, Isso aqui é um nó. Eu vou colocar aqui em laranja. Isso é um nó. Isso é um nó. E isso é um nó. Beleza? Então, o tempo entre um nó e o outro não adjacente é que fica do lado. Então não é daqui para cá. É daqui para o outro. Beleza? Esse tempo é do período. É igual ao período. Tranquilo? Então, o tempo entre uma crista e outra é o período. O tempo entre um vale e outro é o período. Agora, o tempo entre um nó passa um e vem o outro é o período. Tudo bem? Beleza. Agora, vamos pensar, né? Até aqui tudo bem, né, para você, né? Em termos de período, sossegado, certo? Agora, vamos pensar na outra coisa que ele está pedindo. Porque ele está pedindo agora o comprimento de onda. Aí lembra que o comprimento é uma medida em metro. Ok? Vamos pensar no seguinte, Fê. Presta atenção aqui no que eu vou mostrar para você e você me diz se é razoável, tá bom? Eu vou passar essa linha aqui azul. Passei aqui a linha azul, de uma extremidade à outra pelo meio, tá vendo? Passei pelo meio. Você concorda comigo que eu peguei essa distância de 1 metro e dividi em 4 partes, Vou colocar aqui umas bolinhas aqui. Primeira parte daqui para cá, segunda parte daqui para cá, terceira parte daqui para cá, quarta parte daqui para cá. Você concorda? Então, aqui eu tenho 0,25 metro, 0,25 metro, 0,25 metro e 0,25 metro. Para poder, se eu multiplicar por 4, o que é que eu vou obter? 1 metro. Tudo bem? Tranquilo, né? Aí, vamos lá. Você lembra que eu disse que quando eu pego de um nó até outro nó não adjacente, concorda que esses dois que eu coloquei a seta, eles não são adjacentes. Eu tenho o primeiro, passa um, vem o outro. Tudo bem? Quando eu tenho isso aqui, em termos de tempo, eu tenho um período. Ok? Beleza. E um período no tempo equivale a um comprimento de onda no espaço. Então, a distância entre o primeiro nó, vou colocar uma seta de novo, primeiro nó para o terceiro nó, isso aqui é um comprimento de onda. Se nós medirmos 0,25 mais 0,25, nós temos 0,50 metros, também conhecido como 50 centímetros.
Então, nós temos um comprimento de onda de 50 centímetros. Por que é que eu fui pelo nó e não fui pelo vale ou pela crista? Porque fica mais fácil medir pelos nós do que pelos vales ou pelas cristas. Porque veja, se fosse pelas cristas, eu vou colocar em verde aqui. Eu teria que medir, ou melhor, desculpa, pelos vales eu teria que medir daqui para cá, ó. Tá vendo? Eu teria que medir esse comprimento em verde aqui, ó. Daqui para cá. Você concorda que fica mais difícil de entender que isso aqui é 0,5 metros do que da forma que eu fiz em azul? Não é? Então, é por isso que eu fiz isso, tá bom? Eu fiz exatamente por isso aqui. Fica mais fácil. Em algumas figuras, pode ser que fique mais fácil ver pelas cristas ou pelos vales. Mas o que é que a gente tem que lembrar? A distância entre um vale e outro vale também é um comprimento de onda. Da mesma forma que se eu pegasse a distância entre duas cristas, isso aqui também é o comprimento de onda, sacou? Então, tudo isso, ó, todos os lambdas que eu coloquei aqui, o azul escuro, o azul claro e o verde, o azul verde é ótimo, né? O azul escuro, o azul claro e o verde, todos eles têm o mesmo tamanho, 0,5 metros ou 50 centímetros. Eu não posso ter dois comprimentos de onda para a mesma onda. Beleza? Então, em algumas situações, talvez seja mais fácil medir a distância entre uma crista e outra. Em outra situação, pode ser mais fácil medir entre um vale e outro. E em outra situação, pode ser mais fácil medir entre um nó, passa um e o outro. Beleza? Aí, por que é um, passa um e o outro? Aí, vamos lá. Eu vou apelar aqui para seu poder de observação. Eu vou fazer em amarelo aqui, ó. Você concorda que quando eu saio desse nó, venho por cima da onda, se eu quiser fazer novamente, eu vou repetir o desenho sem grandes novidades. Quer ver? Ó? Vou colocar em rosinha aqui. Ó. E tan. Eu repeti o desenho, não repeti? Por quê? Porque cada um deles é o que a gente chama de um ciclo completo. O ciclo completo é quando eu venho, por exemplo, ó, olha em amarelo. Eu vim, desci, subi até o máximo e vim até o meio. Agora olha em rosa. Vim do meio, desci até o mínimo, subi até o máximo e vim para o meio. Tá vendo? Ó, eu fiz a mesma coisa. Essa mesma coisa a gente chama de ciclo. Então eu fechei um ciclo. Cada ciclo é um comprimento de onda. Beleza? Ok, então, ó, essa questão a gente explorou a parte de cálculo. Então já utilizamos aqui a relação entre período e frequência. Lembrando, ó, período, unidade de tempo, frequência é 1 sobre a unidade de tempo. Então, se o período é em segundos, a frequência é em 1 sobre segundo, que a gente chama hertz. Se o período é em minuto, a frequência vai ser 1 sobre minuto, que a gente chama RPM. Se for em hora, se o período for em hora, aí não tem jeito. Aí, de repente, a gente pode chamar rotação por hora. Beleza? E por aí vai. Ok? E exploramos também a questão conceitual do comprimento de onda, colocando que o comprimento de onda pode ser a distância entre dois vales, a distância entre duas cristas ou a distância entre dois nós não consecutivos. Beleza? Então exploramos aí vários conceitos diferentes.